comida e viagens se cruzam lindamente, nos oferecendo um portal para entender cultura, história e a essência de um lugar. Enquanto apreciamos jantares refinados e refeições gourmet, nossas aventuras muitas vezes nos levam ao vibrante mundo da comida de rua. Essas experiências autênticas, ao nível do chão, podem revelar alguns dos momentos mais profundos da vida e nos surpreender de maneiras deleitáveis. A comida de rua desperta nossa curiosidade culinária com receitas simples, porém atraentes, que, ao serem provadas, despertam pura alegria. É ainda melhor com o café, certo? Muitas vezes se torna nosso alimento de conforto durante caminhadas noturnas ou dias de trabalho apressados. Então vamos mergulhar em tudo, do maestro dos noodles à maneira definitiva de descascar um abacaxi, em nossa lista das comidas de rua mais sonhadas do mundo. Maestria com faca de noodles. Nesta exibição cativante, um artesão de noodles demonstra habilidade e paciência notáveis com uma ferramenta única. Uma faca de noodles, que pode não ser familiar para muitos. Com foco inabalável, ele fatia metodicamente folhas de massa, transformando-as em fios de noodle perfeitamente moldados. Esse processo meticuloso está longe de ser apressado. Cada corte é intencional e cada noodle é criado com atenção meticulosa aos detalhes. Os espectadores são atraídos pelos movimentos rítmicos e quase hipnotizantes, onde uma massa humilde evolui em noodles intrincados prontos para cozinhar. Maravilha do descascamento de abacaxi. Esta notável máquina de descascar abacaxi é uma verdadeira inovação no mundo culinário. Com movimentos rápidos e precisos, ela remove com perfeição a casca grossa e o miolo de cada abacaxi em apenas alguns segundos, transformando a fruta espinhosa em um cilindro limpo e suculento. Assistir a esse processo é nada menos que cativante, à medida que a máquina remove perfeitamente a camada externa e qualquer olho indesejado, deixando apenas a polpa suculenta. Projetada para a eficiência, esta máquina se destaca em ambientes de alta demanda, como mercados e bares de suco, demonstrando como a tecnologia pode simplificar até mesmo as tarefas mais desafiadoras da cozinha, enquanto aumenta a produtividade. Bife cozido com lava. De fato, você ouviu corretamente. Em uma façanha culinária, aventureira e experimental, um bife é cozido usando lava derretida. O resultado? Uma selagem rápida e intensa que deixa o bife bem passado, talvez até demais, em questão de segundos. Com temperaturas que ultrapassam 1.300 graus Celsius, não é surpresa que a carne fique completamente chamuscada quase instantaneamente. No entanto, a lava usada não é retirada diretamente de um vulcão. Ela é geralmente gerada artificialmente, em ambientes controlados, como instalações de pesquisa ou fornos especializados capazes de derreter rochas basálticas. Embora esse método extremo de cozimento seja visualmente espetacular, pode não ser a melhor escolha para quem prefere seus bifes menos queimados, tornando-se mais uma experiência empolgante do que uma técnica prática de cozinha. A experiência da panqueca impecável. Essas panquecas são verdadeiramente excepcionais, ostentando uma superfície lisa, brilhante e absolutamente perfeita antes mesmo de tocarem a chapa. A massa brilha ao ser derramada, sugerindo a delícia que está por vir. Uma vez na superfície quente, elas adquirem um tom dourado deslumbrante, desenvolvendo uma coloração consistente que é quase bonita demais para ser consumida. Cada panqueca sai fofa, mas rica, apresentando uma crosta dourada e um interior macio e arejado. Aquele acabamento brilhante se transforma em uma panqueca que não é apenas deliciosa ao paladar, mas também um banquete para os olhos. O café da manhã se torna uma experiência indulgente, uma experiência que aguça tanto os sentidos visuais quanto o paladar. Delícias da Takashimaya Times Square.
Na Takashimaya Times Square, em Shinjuku, apreciadores de doces japoneses são presenteados com uma variedade encantadora de iguarias tradicionais. Waya Sanadama apresenta orbes brilhantes do tamanho de mordidas de feijão vermelho que derretem na boca, perfeito para entusiastas de anko. Para uma sobremesa mais elaborada, o Mihashi Uenon Matsu Zakaya oferece Shiratama Kriam Mitsu, uma mistura deliciosa de bolinhas de arroz mastigáveis, pasta de feijão vermelho suave, frutas frescas e creme batido, resultando em um prato refrescante e satisfatório. Para uma alternativa crocante, a loja Ube Senbei apresenta um espesso senbei de amendoim, proporcionando uma crocância doce e salgada junto com sua essência rica de amendoim torrado. Esses doces requintados personificam a dedicação do Japão a ingredientes de qualidade, sabores harmoniosos e texturas distintas, prometendo uma experiência culinária memorável no coração de Tóquio. O mago da pizza de melancia. Este indivíduo eleva a arte de cortar melancia a alturas impressionantes. Em apenas alguns segundos, ele transforma uma melancia inteira em fatias perfeitas no estilo pizza, prontas para serem saboreadas. Com precisão, rápida e técnicas especializadas de faca, ele corta a fruta ao meio e a divide em pedaços triangulares que imitam uma pizza de melancia fresca. Sua velocidade e precisão incríveis cativam os espectadores, demonstrando como ele transforma eficientemente uma fruta grande em tempo recorde. Ideal para encontros de verão, seu método de corte mostra que, às vezes, um toque de habilidade é tudo o que é preciso para transformar uma simples melancia em um deleite encantador perfeito para compartilhar, cortando com precisão inigualável. Algumas pessoas possuem uma ousadia notável quando se trata de cortar, conduzindo o processo com uma intensidade que levanta sobrancelhas. Este chefe, por exemplo, emprega uma técnica de corte tão vigorosa que é impossível não antecipar um deslize. Cada fatia rápida faz você prender a respiração, esperando por um erro iminente. E, no entanto, ele navega pelo processo com perfeição. Para chefes profissionais como ele, essas preocupações são triviais. Anos de experiência refinaram suas habilidades a tal ponto que a precisão se torna instintiva. O ritmo do corte transforma-se em uma apresentação cativante, mesclando uma sensação eletrizante de suspense com pura perícia. Êxtase do shawarma. À medida que o crepúsculo desce, o aroma tentador do shawarma grelhando envolve as ruas. Isso não é apenas uma refeição, é um ritual noturno querido. Do anoitecer até a meia-noite, vendedores habilidosos fatiam finas tiras de carne marinada e temperada perfeitamente de um espeto giratório, colocando-as generosamente sobre pães sírios quentes. Cada wrap de shawarma se torna uma obra-prima, adornada com vegetais frescos, picles picantes e um fio de molho cremoso de alho ou tahine. A cada noite que passa, a fila aumenta, enquanto locais e comensais noturnos se reúnem por sua dose de shawarma. Não é apenas uma refeição, é uma tradição culinária querida que sustenta a noite e mantém os paladares satisfeitos até tarde. Artesanato de noodles. Este talentoso chefe chinês exibe um método notável para misturar uma tigela gigante de noodles, algo realmente único. Se você já preparou noodles, sabe que mexer demais pode resultar em uma bagunça pastosa. Definitivamente não o que você quer. Observe enquanto este chefe apresenta uma técnica inovadora que todos podemos aprender a dominar. Com alguns movimentos rápidos e deliberados, ele mistura os noodles com habilidade, garantindo que permaneçam intactos e prontos para serem servidos. Sua abordagem não apenas mantém os noodles perfeitamente misturados, mas também destaca
a arte envolvida na preparação deste prato tão querido, mágica vegetal para crianças. Imagine uma experiência culinária que finalmente faz seus filhos comerem vegetais e ainda gostarem disso. Este chefe é mais do que apenas um cozinheiro, ele é um performer, cativando jovens plateias com um show encantador que os mantém engajados e animados. Com movimentos suaves e sons rítmicos, enquanto corta e mexe, ele prende completamente a atenção deles. Risos surgem, queixos caem de surpresa e antes que percebam, as crianças estão devorando vegetais sem uma única reclamação. Estão tão envolvidos com o entretenimento que mal percebem o que estão comendo, simplesmente saboreiam cada mordida cheia de sabor. Enrolando dumplings com facilidade. Com dificuldades para fazer dumplings, este habilidoso chefe chinês tem uma técnica brilhante que simplifica o processo. Com um método rápido de torção e beliscão, ele embrulha cada dumpling com facilidade, em segundos, criando bordas perfeitamente franzidas com naturalidade. Começando com uma pequena porção de recheio colocada no centro da massa, ele aperta os lados e rapidamente dobra enquanto gira, resultando em dumplings uniformes e atraentes. Esse truque inteligente não apenas reduz o tempo de preparo, mas também garante que cada dumpling cozinhe de maneira uniforme. Ideal para cozinheiros domésticos, esse método tira a pressão de fazer dumplings, aproximando você do domínio dessa deliciosa iguaria culinária. Espetáculo do ovo na chapa teppanyaki. Em uma estação animada de teppanyaki ou hibachi, o chefe se prepara para adicionar empolgação ao clássico arroz frito com ovo. Com uma espátula em uma mão e um ovo fresco na outra, ele inicia uma performance divertida, batendo e girando o ovo com movimentos hábeis e precisos sobre a chapa quente. Ocasionalmente, o chefe joga o ovo para o alto, pegando com precisão impressionante, ou o faz quicar ritmicamente sobre a espátula. Após encantar a plateia, ele quebra o ovo, exibindo seu talento culinário. Com cada movimento, ele transforma o ovo em um prato delicioso, envolvendo os espectadores e tornando o ato de cozinhar uma exibição cativante de arte, maestria no hot. Com uma destreza notável, este especialista em hot cria pães perfeitamente redondos em apenas segundos. Ele começa cortando pequenas porções de massa, enrolando cada uma em uma bola com as mãos. Um rápido pressionar e girar segue naturalmente, moldando cada pedaço em um círculo perfeito. A técnica está toda na precisão. Uma leve pressão combinada com uma rotação rápida das mãos molda a massa sem a necessidade de rolo. Este movimento simples, porém eficaz, resulta em rotis suaves e uniformes, prontos para serem cozidos na chapa quente, arte do algodão doce. Em uma barraca movimentada de mercado, um vendedor habilidoso transforma algodão doce em uma criação deslumbrante em forma de flor. Com movimentos rápidos e exatos, ele sobrepõe diferentes tons de açúcar girado, girando o palito para formar pétalas que desabrocham para fora. Cada camada adicional enriquece a textura e a vivacidade, criando uma flor fofa em tons pastéis que parece quase bonita demais para comer. Essa técnica encantadora eleva o algodão doce além de uma simples guloseima, transformando-o em uma peça requintada de arte comestível que cativa uma multidão de espectadores admirados. A criatividade e a habilidade por trás dessa confeitaria em forma de flor criam não só um lanche delicioso, mas também uma experiência memorável. A ciência da cozinha molecular. A cozinha molecular eleva o ato de cozinhar a um reino de inovação científica, transformando ingredientes em texturas, sabores e apresentações visuais surpreendentes. Técnicas como esferificação,
formação de espumas e congelamento com nitrogênio líquido permitem aos chefes desconstruir pratos clássicos e reinventá-los de formas imaginativas. Imagine um ravioli que explode com sabor líquido ao morder, ou uma espuma leve e arejada que encapsula a essência de um prato inteiro em uma única colherada. Frequentemente servida como pequenos pratos artisticamente arranjados, a cozinha molecular é visualmente marcante e experimental, mesclando arte, culinária com exploração científica. A extravagância de noodles de Kolkata. Em um canto vibrante de Kolkata, um vendedor de rua leva o preparo de noodles a novos e empolgantes patamares, cativando os clientes com um toque único. Os noodles quentes e fumegantes são lançados com habilidade sobre uma grande chapa de ferro, infundidos com o toque distinto de Kolkata. Um punhado de vegetais frescos, molhos picantes e especiarias aromáticas se juntam à festa, junto com a quebra generosa de ovos direto sobre os noodles. Com movimentos rápidos e experientes, ele vira, mexe e mistura tudo, permitindo que o ovo enriqueça os noodles com um sabor salgado. O resultado final: uma deliciosa delícia de comida de rua, defumada e picante, que é essencialmente Kolkata. Delícia de noodles de carne de Lanzhou. Os noodles de carne de Lanzhou, conhecidos como Lanzhou Lamian, são uma especialidade querida originária da cidade de Lanzhou, na China. Famosos por seus noodles puxados à mão, caldo saboroso e fatias macias de carne. Um fabricante de noodles experiente puxa e estica a massa com habilidade até alcançar a consistência longa, fina e mastigável desejada. O caldo, um caldo claro e perfumado de carne, cozinha por horas com especiarias como anis estrelado, canela em pau e cravo, criando uma base rica e saborosa. Cobertos com fatias finas de carne bovina, coentro fresco e cebolinha, junto com um toque de óleo de pimenta, os noodles de carne de Lanzhou oferecem uma harmonia perfeita de sabores e texturas. Especialistas na arte de virar comida. Estes chefes, que viram comida com maestria, são como verdadeiros artistas culinários, realizando um espetáculo espetacular que encanta os sentidos. Cada virada, chiado e jogada transforma o cozimento em uma performance encantadora. Eles lidam com os ingredientes como se fossem magicamente atraídos de volta à frigideira, uma mistura de habilidade e entusiasmo que dá vida às suas criações. Sua maestria cativa a plateia, transformando a preparação das refeições em um evento empolgante que combina talento com a alegria de cozinhar. Prodigioso no wok em ação. Observar este jovem chefe manusear um wok com maestria é simplesmente hipnotizante. Com uma habilidade que parece quase de outro mundo, ele gira o wok com facilidade, usando sua concha como se fosse uma extensão de si mesmo. Os ingredientes fumegantes pulam e dançam a cada movimento ágil, cozinhados perfeitamente por sua técnica treinada. Sua confiança e precisão podem fazer você repensar suas próprias habilidades e escolhas culinárias. A cada jogada de ingredientes, ele demonstra que paixão e dedicação realmente transcendem a idade, deixando os espectadores impressionados e um pouco invejosos de seu talento extraordinário na cozinha. Hot afegão no tambor de aço. O processo de fazer hot afegão em tambor de aço é tão único quanto cativante, mostrando a expertise dos vendedores de rua do Afeganistão. A massa é pressionada sobre a superfície curva de um tambor de aço invertido, cozinhando rapidamente sobre uma chama aberta. À medida que a massa borbulha e desenvolve uma crosta dourada, adquire um sabor defumado delicioso, mantendo uma textura macia e mastigável por dentro. A forma irregular, formada no tambor arredondado, adiciona um charme rústico a cada pedaço,
de hot, servido bem quente. Este pão é frequentemente acompanhado de ensopados, kebabs ou chutneys, proporcionando uma mordida quente e crocante que representa a essência da culinária de rua afegão show, da dança do noodle no Haidilao. No Haidilao, a experiência de jantar com hot pot se transforma em um evento inesquecível, completo com uma apresentação impressionante. Os clientes são entretidos enquanto mestres do noodle realizam uma exibição deslumbrante, esticando e girando uma fita de noodle de 10 pés com incrível destreza. Esses chefes habilidosos dedicam meses ao domínio de sua arte, transformando a simples confecção de noodles em uma performance de tirar o fôlego. A cada torção e giro, a fita de noodle parece flutuar pelo ar, cativando os clientes antes de pousar graciosamente no caldo borbulhante do hot pot. Essa combinação deliciosa de habilidade culinária e entretenimento garante que cada refeição no Haidilao seja uma experiência memorável. Jianbing, a panqueca salgada de rua da China. Jianbing é uma comida de rua muito querida na China, frequentemente consumida como um café da manhã rápido para levar. Essa deliciosa panqueca começa com uma camada fina de massa feita de uma mistura de farinha de feijão mungo, trigo ou painço espalhada sobre uma chapa quente. Enquanto cozinha, um ovo é quebrado e espalhado sobre a superfície, formando uma camada dourada e crocante. A panqueca, então, é generosamente coberta com uma variedade de recheios, incluindo cebolinha, coentro, wontons crocantes, molho hoisin e molho de pimenta, criando uma combinação deliciosa de sabores e texturas. Dobrada e servida quente, o jianbing oferece uma mordida crocante e salgada, tornando-se o favorito entre locais e viajantes. Truque rápido para preparar almôndegas. Aqui vai uma dica esperta para preparar almôndegas em pouco tempo. Comece misturando seus ingredientes, como carne moída, farinha de rosca, temperos e qualquer outro adicional que preferir, em uma tigela grande. Uma vez bem misturado, pegue um punhado da mistura e pressione cada almôndega contra a borda de um prato usando o polegar e o indicador, criando formas uniformes. Arrume-as cuidadosamente ao longo da borda do prato e, quando tiver uma fileira completa, simplesmente deslize-as para dentro de uma panela com água ou caldo quente. Esse método não só economiza tempo, como também garante que cada almôndega cozinhe de forma uniforme e rápida. A performance do chá tailandês gelado. No movimentado mercado de fim de semana Chatuchak, em Bangkok, a preparação do chá tailandês gelado, ou chai yen, é uma performance cativante. Os vendedores habilidosamente puxam o chá, transferindo-o entre dois recipientes de grandes alturas, criando uma consistência espumosa e cremosa, enquanto o misturam com leite condensado. Essa técnica de despejo única mistura os sabores de forma perfeita ao mesmo tempo em que esfria a bebida. Depois de derramado em um copo com gelo, o chá surge como uma delícia doce e leitosa, caracterizada por seu tom laranja inconfundível, tornando-se o refresco perfeito após um dia explorando o vibrante mercado, enganando as redes sociais. Você conhece aquele desejo de impressionar seus seguidores no Instagram ou de conseguir a miniatura perfeita para o YouTube que simplesmente exige atenção? Aqui está um exemplo perfeito sendo criado. Um chefe está redefinindo o arroz frito com uma arte de virar que cativa. Cada jogada desafia a gravidade, transformando um prato humilde em um espetáculo de tirar o fôlego. Essa virada culinária está destinada a conquistar os corações dos espectadores nas redes sociais, transformando uma refeição simples em uma sensação viral. Churrasco com os meninos. Quando o churrasco é levado a novos patamares, esses
Chefes definitivamente sabem como entregar. Imagine pedaços de carne cozinhando lentamente em uma roda gigante giratória, cada volta assando-os até a perfeição. Esse arranjo inovador não só mantém os alimentos em movimento, como também adiciona um toque divertido à experiência de grelhar. É uma maneira única de curtir um churrasco que transforma o ato comum de cozinhar em um encontro festivo. A combinação de criatividade e habilidade culinária faz desse método de grelhar uma experiência marcante para todos os envolvidos. A pá do trator como frigideira. Imagine isso, uma equipe de construção fazendo sua pausa para o almoço. Com um toque inusitado, eles transformaram a superfície plana de uma escavadeira em uma chapa improvisada, fritando uma refeição deliciosa em uma máquina normalmente usada para mover terra. Enquanto viram legumes e fritam ovos na pá de metal, é ao mesmo tempo uma solução engenhosa para comida quente na hora e uma cena impressionante de se ver. Embora levante questões sobre higiene e uso adequado de equipamentos, se o chefe estiver na brincadeira, esse truque para o almoço se torna uma pausa memorável que vale totalmente o risco. Arte de panqueca. Anime. A mágica da arte de panqueca. Anime se desenrola em uma revelação emocionante. À primeira vista, o trabalho do artista na chapa pode parecer um emaranhado caótico de linhas, deixando os espectadores incertos sobre o que está por vir. Mas uma vez que a panqueca é virada, um personagem de anime deslumbrante emerge, cada detalhe nítido e música vibrante. Essa transformação incrível cativa todos que assistem, demonstrando que a arte da panqueca é tanto sobre acreditar no processo quanto sobre habilidade artística. É uma mistura deliciosa de criatividade e talento culinário que deixa uma impressão duradoura. A arte de fazer croissants. Na cozinha do chefe Alfonso, o delicado ofício de fazer croissants começa com uma preparação meticulosa. Ele mede cuidadosamente farinha, água, açúcar e fermento, misturando-os até formar uma massa lisa. Após deixá-la crescer gentilmente, ele a abre em uma folha uniforme e aplica uma camada de manteiga fria e maleável por cima. Com maestria, ele realiza uma série de dobras precisas para criar a clássica textura folhada. Cada dobra captura manteiga, resultando nas camadas que crescerão lindamente no forno. O aroma de croissants recém-assados preenche o ar, e cada pastel dourado, com seu exterior crocante e centro macio amanteigado, revela a dedicação de Alfonso ao seu ofício, show de dança do noodle. Nesta animada barraca de comida de Nezisel, rua chinesa, a preparação de noodles se transforma em uma performance cativante. O atendente, cheio de energia, gira e joga os noodles frescos para o alto antes de jogá-los dentro de uma panela borbulhante. Cada movimento é coreografado, criando uma exibição rítmica que encanta a multidão. Enquanto os espectadores aplaudem, o atendente continua a dançar durante o processo de cozimento, transformando tudo em um espetáculo divertido. Quando os noodles finalmente são servidos, estão quentes, saborosos e ricos no autêntico gosto da comida de rua, tornando a experiência tão deliciosa quanto a refeição em si, preparando folhas de lúmpia. Nas mãos habilidosas de um cozinheiro, folhas de lúmpia ganham forma com elegância e precisão. A partir de uma mistura simples de farinha, água e uma pitada de sal, cada folha é feita como uma camada fina espalhada sobre uma frigideira quente. Com um movimento ágil, o cozinheiro levanta a folha translúcida delicada assim que ela se torna dourada. Essas folhas, macias porém resistentes, estão prontas para conter recheios salgados sem rasgar. Essenciais para criar rolinhos crocantes, perfeitos. Elas servem como a base para deliciosos rolls crocantes apreciados em todo o mundo. A guitarra de pato.
Nas ruas animadas de Bangkok, vendedores de comida de rua mostram seu toque culinário único. Um prato marcante é conhecido como guitarra de pato. Esse nome curioso vem da forma como o vendedor habilmente divide e achata um pato assado inteiro, moldando-o em um formato que lembra uma guitarra. Grelhado até atingir a perfeição crocante, o pato achatado revela carne macia e suculenta. O vendedor o corta e serve com destreza. A guitarra de pato atrai uma multidão com sua aparência intrigante e aroma de dar água na boca, provando, mais uma vez, que a cena de comida de rua de Bangkok é tanto imaginativa quanto deliciosa. Doce barba de dragão. Conhecido como longshu, ou doce barba de dragão, é uma iguaria clássica chinesa rica em história e com uma textura distinta que a diferencia. Essa guloseima tradicional é criada ao esticar um xarope grosso de açúcar, muitas vezes combinado com farinha de arroz, até formar milhares de fios finos e delicados que lembram a barba de um dragão. O doceiro habilidosamente puxa e dobra a massa, criando esses fios arejados que são então enrolados em torno de recheios variados, como amendoim, coco ou sementes de gergelim. O resultado é uma mistura deliciosa de sabores crocantes, oleaginosos e doces. O processo hipnotizante de fazer o longshu mostra o talento e a paciência necessários para dar vida a esse lanche ancestral. É uma guloseima encantadora que derrete na boca, apreciada por pessoas de todas as idades, especialmente durante celebrações festivas na China. Os pães chatos mais rápidos. Quem precisa de uma superfície plana para cozinhar quando se tem essa habilidade incrível? Esse artista do mundo culinário vira a massa do pão chato com facilidade, segurando-a em uma espátula acima de um fogão em chamas. Com giros rápidos e viradas precisas, ele transforma a massa em pães perfeitamente cozidos, que inflaram e douraram em segundos. À medida que a massa dança no ar, ela recebe exatamente a quantidade certa de calor para atingir a crocância e o sabor ideais antes de aterrissar de volta na espátula completamente pronta. Essa demonstração notável de talento transforma o simples ato de fazer pão chato em uma performance emocionante e cativante para todos os que assistem. Os mochis, mais frescos do Japão. Se você é fã do doce macio e mastigável conhecido como mochi, essa iguaria japonesa icônica é algo que você não pode perder. O mochi é feito com arroz glutinoso, que foi cozido no vapor até a perfeição e transformado em uma delícia lisa e elástica. O orgulho no artesanato é evidente na cultura japonesa, representado pelo termo monozukuri, que incorpora a alegria de criar com as mãos, com habilidade e dedicação. Nas famosas lojas de mochi da província de Nara, artesãos habilidosos demonstram uma tradição centenária onde trabalho em equipe e sincronização são essenciais. O processo do mochitsuki, em que uma pessoa bate o arroz cozido com um pilão pesado enquanto a outra o manipula, dá origem ao doce amado. Esse ritual é especialmente celebrado durante o Ano Novo, quando famílias se reúnem, trazendo uma energia vibrante a esse costume ancestral. Jaggery. Jaggery é um adoçante valorizado e muitas vezes subestimado, amplamente encontrado no sudeste da Ásia, na Índia e em Bangladesh. Essa iguaria única é comum em mercados locais, particularmente durante os meses de inverno, quando a seiva da tamareira é colhida para a produção de jaggery. O jaggery também é derivado do suco de cana-de-açúcar, especialmente em vilarejos rurais onde essas culturas prosperam. Ao contrário dos açúcares refinados, o jaggery mantém minerais essenciais como ferro, potássio e cálcio devido ao seu processamento mínimo, oferecendo alguns benefícios nutricionais. Com seu índice glicêmico mais baixo, o jaggery leva a um aumento mais lento nos níveis de açúcar no sangue,
tornando-se uma escolha preferível para quem busca reduzir o consumo de açúcar refinado. Seu sabor rico e caramelado adiciona um toque delicioso, tornando o Jaggery uma alternativa fantástica para adoçar pratos ou simplesmente ser apreciado por conta própria. Khinkali. Aqui, os queridos bolinhos da Geórgia, os khinkali, estão sendo preparados com grande cuidado. Esses famosos bolinhos geralmente são recheados com carne temperada, muitas vezes uma mistura de porco e boi. Embora também existam variações deliciosas com cogumelos ou queijo. Cada bolinho é dobrado com uma torção característica no topo, formando uma bolsinha robusta que contém um caldo saboroso por dentro. Quando cozido, o recheio libera seus sucos, criando uma experiência de bolinho com sopa. Para comer khinkali, você segura um nó grosso no topo, dá uma mordida para sorver o caldo saboroso e depois termina o bolinho, deixando o topo de lado. Esse prato tradicional georgiano combina um recheio suculento e temperado com uma massa macia, oferecendo um deleite culinário reconfortante que deixa uma impressão duradoura. Noodles tradicionais chineses. Enquanto você passeia por vilarejos tranquilos na China, talvez se depare com fileiras de noodles balançando ao vento como fitas. Esses não são noodles comuns, são lamian, os celebrados noodles puxados à mão que representam uma rica tradição culinária. Artesãos habilidosos sovam e esticam a massa, puxando-a com agilidade notável até formar longos fios finos. Em vez de secarem em ambientes fechados, esses noodles são deixados para absorver a luz do sol e o ar fresco, transformando o preparo em um espetáculo encantador ao ar livre. Uma vez completamente secos, esses noodles se tornam as estrelas de sopas e refogados saborosos. Então, ao saborear uma tigela quente de noodles, lembre-se de que esses fios deliciosos já dançaram ao vento suave, absorvendo a atmosfera do vilarejo. Bola de gergelim gigante. Você já viu uma sobremesa que cresce bem diante dos seus olhos? Fazer bolas de gergelim gigantes, ou dadanzen, é exatamente isso. Uma delícia culinária e um espetáculo visual. O processo começa com uma pequena bola de massa doce, recheada com pasta de feijão vermelho e coberta com sementes de gergelim. Uma vez mergulhada no óleo quente, a mágica acontece. Enquanto frita, a bola incha dramaticamente, às vezes ficando do tamanho de um melão. O cozinheiro pressiona suavemente contra a panela, garantindo que ela cresça de maneira uniforme, sem se romper. O resultado é uma esfera dourada e crocante que é uma alegria de comer e uma maravilha de se observar. Essa sobremesa não apenas cresce conforme esperado, mas também cativa todos que testemunham sua transformação. Magia na cozinha. Eis aqui a arte culinária dos chefes que viram alimentos com uma habilidade extraordinária. Sua técnica impressionante cria um espetáculo hipnotizante. Cada virada, chiado e jogada transforma o ato de cozinhar em puro entretenimento. À medida que manipulam os ingredientes com um toque de especialista, parece que a comida é puxada de volta para a frigideira por forças invisíveis. Essa mistura cativante de paixão e talento dá vida à cozinha, tornando cada sessão de preparo uma cena emocionante. Aqueles com sorte de assistir a essa performance desfrutam de uma experiência deliciosa que eleva o ato mundano de cozinhar a algo verdadeiramente mágico. O chefe multitarefas. Quando a vida te lança um desafio inesperado, às vezes você acaba em um papel que nunca imaginou. A jornada deste chefe começou com sonhos de ser DJ ou artista, e agora ele traz esse estilo para a cozinha. Enquanto cozinha, é impossível não bater o pé ou até mesmo fazer beatbox, enquanto ele prepara sua refeição com facilidade. Essa está longe de ser uma experiência de jantar comum. É uma performance completa, onde cada corte e mexida
torna a espera pela comida divertida. O que mais você poderia querer? Com esse chefe, você não está apenas recebendo uma refeição, está recebendo um show cativante. Isso sim é o que chamamos de valor pelo seu dinheiro. Pão tandoor. Pode parecer uma façanha ousada, mas para esses artesãos no Uzbequistão, mergulhar nas profundezas ardentes de um tandoor é simplesmente parte do trabalho. Imagine isto. Com um movimento rápido e destemido, eles esticam a massa em um disco plano, polvilham com sementes de gergelim ou papoula e, bam! Inclinam-se dentro do tandoor escaldante, pressionando a massa contra suas paredes. Este não é um pão qualquer. É naan, ou pão tandoor uzbek, um alimento básico amado, conhecido por seu exterior crocante e centro macio e arejado. O calor intenso do tandoor o cozinha rapidamente, resultando em um acabamento dourado perfeito. Os moradores locais frequentemente se reúnem para assistir, admirados, enquanto os padeiros transformam ingredientes simples em uma obra-prima defumada e saborosa com suas habilidades impressionantes. Pão bumerangue. Aqui está uma exibição cativante de pão bumerangue em uma movimentada rua chinesa, onde um vendedor talentoso encanta um grupo de crianças ansiosas com sua técnica notável. O vendedor estica habilmente a massa no ar, pegando-a pouco antes de completar um giro total, jogando-a para frente e para trás com precisão treinada. Os olhos das crianças, arregalados de admiração, brilham enquanto assistem a massa dançar e se esticar no ar, transformando um lanche simples em um espetáculo divertido. Uma vez perfeitamente moldada, a massa é cozida em um pão mastigável delicioso, criando uma guloseima encantadora que deixa a multidão animada querendo mais. Fritando. Lanches na areia. Em uma tradição culinária fascinante, comumente encontrada no sudeste da Ásia, especialmente em Bangladesh, vendedores de rua utilizam areia quente para fritar diversos alimentos. Esse método é usado para fazer lanches como amendoins, biscoitos e chips, aproveitando a incrível retenção de calor da areia, que tem sido passada de geração em geração. Enquanto você caminha pelas ruas de Dhaka, especialmente perto de escolas e parques, é provável que encontre vendedores oferecendo essas iguarias únicas, populares entre todas as idades, especialmente entre os estudantes. Você pode se perguntar: há areia na comida? Surpreendentemente, não se detecta nenhum grão de areia ao saborear esses petiscos, graças à maneira como a areia aquecida funciona, garantindo um resultado limpo e crocante que agrada todos os paladares. Qual dessas você mais gostaria de experimentar? E qual menos gostaria de mastigar? Conte pra gente nos comentários abaixo. Até a próxima!